Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Peço aos irmãos que se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe as mensagens e vamos que vamos. O like é muito importante para o crescimento do canal. Peço também que se inscreva no canal do irmão André Palhares, do canal MDCG, amém? Eu quero trazer uma pequena reflexão que está aqui. Eu vou ler duas passagens. E o tema dessa mensagem é a arma dos fariseus. A arma dos fariseus. Qual é a arma dos fariseus hoje? A arma dos fariseus hoje está aqui em Oséias, capítulo de número 6. Oséias, capítulo de número 6. Essa é a principal arma dos fariseus, dos homens que estão na linha de frente em suas congregações, como eles dizem. Esse nome é muito falado, esse nome, congregações. Então veja, a arma dos fariseus é essa aqui, para manipular o povo. Veja, Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim, ó: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Veja, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Só até aqui. Essa é a arma dos fariseus do século 21. O não conhecimento da palavra, o não conhecimento do evangelho, faz com que o povo de Deus se torne escravos, sejam manipulados pelos líderes religiosos do século 21. Eles usam o não conhecimento, né? Eles usam o não conhecimento do povo, porque o povo não tem conhecimento, para prenderem o povo de Deus, os filhos da escrava, em suas gaiolas religiosas. Essa é a bem verdade. Estou falando com conhecimento de causa, nós sabemos disso muito bem. Entendeu? Então, o não conhecimento faz com que o povo de Deus venha a viverem como escravos, com a mente atrofiada, com a mente cauterizada, engessada. E tudo que os homens ensinam e aplicam nos seus ensinamentos, o povo de Deus acata, absorve. Todo tipo de comida colocado na mesa para eles, todo tipo de água para eles beberem, a água barrenta, suja, eles bebem. O evangelho que está sendo diluído hoje no século 21. O povo de Deus, a igreja de Deus se tornou escrava de homens. E esse não conhecimento anula dois eventos que aconteceu no século I. Dois eventos que aconteceu ali, que Cristo fez ali no século I. E a igreja evangélica, o sistema religioso, anula esses dois eventos que aconteceu. A palavra muito pregada nesses lugares é que Jesus está voltando, é que existe diabo, Satanás como ser espiritual, demônio, é que existe um inferno. O inferno da religião é diferente do inferno da Bíblia, nós sabemos muito bem disso. Então, por falta de conhecimento, o povo sofre, o povo perece e enriquece os cofres desses homens
desses homens que ensinaram que eles têm que receber dízimo, que eles têm que viver disso, porque tem que dar o dízimo, a parte de Deus. Não, Deus não precisa de dinheiro, nós sabemos muito bem disso, que você tem que estar num templo de 4 paredes. Não, o templo de 4 paredes foi o templo que foi destruído, que Jesus havia falado ali no século I, e no século I aconteceu essa destruição desse templo. O templo hoje somos nós, templo e morada do Espírito Santo de Deus. Eu tenho uma mensagem aqui no YouTube, que o nome da mensagem é o templo na lei e o templo na graça. Depois confira essa mensagem. Então veja, o primeiro evento que o sistema religioso anula por falta de conhecimento foi o sacrifício de Cristo na cruz, realizado na cruz, ali, justamente no século I. Foi o primeiro evento onde Cristo na cruz, ele diz aqui, olha, em João capítulo 19, presta atenção, versículo 30 diz assim, ó, João capítulo 19, versículo 30 diz, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Veja, eu vou ler novamente. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Esse foi o primeiro evento na cruz. O evento ali no primeiro século. Foram 2 eventos. Esse foi o primeiro evento. Um dos eventos mais importantes da história da humanidade. O sacrifício de Cristo na cruz. E aquele sacrifício de Cristo na cruz ali, do estar consumado ali, foi exatamente, entendeu? Diferente do que aconteceu em Apocalipse, no ano 70. Ou seja, para se cumprir o que estava escrito em Apocalipse, no ano 70. O estar consumado na cruz foi diferente do acontecimento no ano 70. Na cruz toda a dívida foi paga. Todos os pecados foram pagos. Entendeu? Tudo ali foi pago por Cristo na cruz. Não existe mais dívida. E veja, e na cruz, ali na cruz, veja qual era o pecado que Jesus havia tirado. Qual foi o pecado que Jesus havia cancelado? Qual foi o pecado que Jesus tinha pago a dívida completa? Não existe mais nenhum pecado para ser pago. Porque Jesus tirou na cruz, no primeiro evento ali, no primeiro século, qual foi o pecado? A transgressão da lei. 1 João capítulo 3, versículo 4 diz assim, ó, qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é a transgressão da lei. Então o pecado era a transgressão da lei para os judeus ali no primeiro século. E esse pecado foi cancelado, esse pecado foi pago na cruz, no primeiro evento que aconteceu ali no século I, há 20 séculos atrás, há 2000 anos atrás. O pecado foi a transgressão da lei para os judeus. De forma direta e indireta, o efeito da cruz nos alcançou, porque nós já nascemos, oh glória, sem esse pecado. Nós já nascemos justificados, sem condenação, só que nós não sabíamos disso. Hoje não existe mais pecado, o pecado foi tirado, minha gente. Veja aqui, em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e o versículo 5, olha o que o apóstolo Paulo escrevendo depois da cruz, depois do evento da cruz. Olha, Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz, mas vindo a plenitude dos tempos, no tempo de Paulo já tinha vindo, olha, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus veio
no período da lei, ele cumpriu a lei. Ele viveu a lei, ele cumpriu a lei. Entendeu? Então, foi ali no primeiro século. Olha, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A pergunta é, quem foi que viveu debaixo da lei? Quem era que nascia, já estava debaixo da lei? Já vivia a lei em si, assim que nascia? Os judeus. E Paulo se inclui aqui, ó. Olha o que Paulo diz aqui. Ele se inclui. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Paulo viveu esse período aqui, o antes e o depois da cruz. Então Paulo se incluía. Nós que nascemos depois do ano 70, nós não estávamos incluídos aqui no antes e o depois da cruz. Nós estamos depois da cruz, depois do ano 70, onde tudo já foi consumado, onde tudo já foi feito. Então, observem que os pecados, que era a transgressão da lei, já não existe mais. Era o pecado da Bíblia, meu irmão. E Cristo, ele pagou essa dívida. Não existe mais pecado. Veja que o que está escrito aqui no livro de Zacarias, capítulo de número, vamos ver, capítulo 3, Zacarias 3, vamos ver, versículo de número 9 diz assim, ó: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. A pergunta é, tirou ou não tirou? Tirou. Num só dia, num só evento, num só sacrifício. Isso aconteceu. O pecado foi tirado. Mas os líderes religiosos dizem que, a igreja está em pecado. E agora existe aí uns tais dizendo que existe o pecado, meu irmão, da ingratidão. Aonde é que está escrito isso, meu irmão? Misericórdia, meu irmão. O pecado da ingratidão, porque as pessoas estão deixando de ir a um tempo de 4 paredes, não estão mais evangelizando, não estão mais fazendo visita, não estão mais fazendo discipulado, entendeu? Então, muitos que estão cometendo o pecado da ingratidão. Que conversa é essa? De onde esses homens tiraram esse entendimento, meu irmão? Se o pecado bíblico da Bíblia era a iniquidade, era a transgressão da lei, foi para os judeus, aonde é que está escrito de Gênesis e Apocalipse que hoje existe pecado da ingratidão? Não existe. Veja, meu irmão, o quanto a falta de conhecimento e de entendimento tem cegado as pessoas, e os incautos, por falta de conhecimento, eles acreditam nisso. Veja, meu irmão, tirou ou não tirou? Vamos ler novamente. Zacarias capítulo 3, versículo 9 diz: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Desta terra não foi do planeta Terra, o mundo global. Lá, o mundo habitado. Terra aqui é mundo habitado. A nação de Israel. Território. Terra aqui é G. Ou G. Não tem nada a ver isso aqui, o mundo global. Outra passagem aqui, que o sistema religioso anula. Então, esse primeiro evento, a primeira manifestação da vida do Filho do Homem, que foi a morte de cruz, quando ele disse está consumado, onde ali ele pagou a dívida dos judeus, que era o pecado da transgressão da lei.
A transgressão da lei era o pecado, entendeu? Eles anulam, eles dizem que a igreja ainda está em pecado. Não, a igreja de Cristo não está em pecado. Quem está em pecado, como dizem eles aí, é a igreja dos homens. A igreja dos homens estão em pecado. Mas a igreja de Cristo, ô glória, do Cristo ressuscitado, estamos sem condenação, ô glória. Já fomos lavados pela palavra do evangelho da verdade, ô glória. Estamos limpos, a igreja está limpa, sem ruga, sem mácula, sem condenação, ô glória. Olha o que diz aqui em João capítulo 1, versículo 29. João capítulo 1, versículo 29. Veja o que está escrito. E que eles anulam, eles ensinam para os incautos em suas reuniões. Olha, João capítulo 1, versículo 29 diz assim, ó. No dia seguinte, João viu a Jesus. João viu a quem? O pastor, o pregador, o bispo, o diácono, o evangelista, o apóstolo. Não. O presbítero, não. João viu quem? A Jesus, olha. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pergunta é, doutor, teologão, doutorzão, pregadorzão, sabem tudo só que não, pastorzão, ele tirou o pecado do mundo ou ainda tem pecado? E agora é um tal de pecado da ingratidão. Veja, meu irmão, de onde esses homens tiraram isso? Mas isso aí é para camuflar, para prenderem as pessoas em suas gaiolas religiosas. Essa é a verdade. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirou ou ainda vai tirar? Tirou. Mas o povo continua dizendo aí que está em pecado. A igreja está em pecado. É um pecado aí chamado agora pecado da ingratidão. É a nova moda agora do pecado da ingratidão. Aonde se tirou isso, meu irmão? Então veja, a segunda manifestação, e digo mais, voltando, e o povo, eles acreditam nisso porque não tem conhecimento. E eles acatam, eles absorvem. Então, veja o que Paulo escreveu aqui, antes da gente ir para o segundo evento. Olha em Romanos capítulo 7, versículo de número 5 e 6. Olha o que Paulo escreveu depois da cruz para os irmãos lá que se encontravam, que se reuniam em suas casas, em suas comunidades lá em Roma. Veja, Romanos 7, versículo 6 diz assim, ó. Olha, Romanos 7, versículo 5 e 6 diz, o versículo 5. Porque quando estávamos na carne, na lei, nos sacrifícios, nos rudimentos de obras mortas, carne aqui é nos sacrifícios, nos rudimentos de obra morta. Era eles, porque quando estávamos na carne, eles, não era nós não estávamos vivendo esse período aqui, nem vivemos o antes da cruz, nem o depois da cruz. Nós viemos depois de 70. Nós viemos depois da cruz, depois de 70, depois do estar feito. Então isso aqui não era conosco, ó. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei, olha, pela lei, a gente não nasceu debaixo da lei, a gente nasceu já debaixo do pacto da graça, ô glória. Ó, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora, ali, Paulo escreveu essa carta no século I, ali no ano 58, depois da cruz, era lá, ó. Era no presente lá, no tempo de Paulo, no tempo da escrita, no tempo daqueles irmãos ali que viviam nas comunidades ali em Roma. Mas agora, lá, passado, para a gente é passado, para Paulo aqui, no momento da escrita, era presente. Esse é o tempo do verbo. Mas agora, lá no presente para Paulo, para nós hoje passado, temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não da velhice da letra.
para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra, na lei de Moisés, o ministério de condenação e morte. Servir aqui em novidade de espírito é estar no novo pacto, na nova e eterna aliança, onde Paulo já anunciava ali, onde Paulo colocou o fundamento. Claro que aqui foi em outro contexto, nós estamos hoje em outro contexto, nós não estamos vivendo mais o período de transição que Paulo viveu entre os dois pactos. Não, nós já nascemos na plenitude da graça, na plenitude do reino, ou glória, depois de tudo estar consumado, depois de tudo estar feito. Aqui, Paulo já estava vivendo o já está consumado, mas o está feito, o juízo de Deus não tinha acontecido ainda. Eles estavam aguardando ainda a salvação, a sotéria, a redenção completa. Então eles estavam no aguardo. Aqui ninguém estava salvo ainda. Eles estavam vivendo numa esperança, num aguardo. E hoje nós já estamos vivendo, oh glória, a vida eterna, no tempos vindouros, falado por Paulo, falado por Jesus lá em Marcos também. O tempo vindouro, o mundo vindouro. Nós já nascemos com essa vida eterna aqui, ó, em nossa mente, na nossa consciência. Então veja, outra passagem aqui, Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim, ó, portanto, agora lá, para Paulo era presente, ali no ano 58, quando ele escreveu, para nós hoje, no século 21, é passado. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para que estão no Cristo ressuscitado, para aqueles que estão na graça, ó, que não andam segundo a carne aqui é segundo a lei de Moisés, os rudimentos, os sacrifícios, o cerimonialismo, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ô glória, me livrou da lei do pecado e da morte. Livrou Paulo. Aqui não está dizendo comigo, não. Livrou Paulo, porque Paulo viveu o antes e o depois da cruz. E aqui Paulo está vivendo o depois da cruz. Já tinha acontecido. Ó, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma, a lei estava enferma, a lei caducou. A lei, ela não justificava ninguém. Ela condenava, ela matava. Ó, porquanto que era impossível à lei, que era a sombra, né? Visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Condenou o pecado da carne ou não condenou? Pelo sacrifício de Cristo na cruz. Meu Deus, que pecado é esse que a igreja tem hoje? Não, a igreja não tem pecado. A igreja de Cristo, onde ele é o cabeça, não tem pecado. Estamos vivendo sem condenação. Se Paulo falou isso aqui depois da cruz, no século I, imagine nós hoje no século XXI, depois de 20 séculos depois, 2000 anos depois, meu irmão, não existe pecado. Pecado da ingratidão, que conversa é essa, meu irmão? Olha, veja aqui em Hebreus, o segundo evento, eu falei aqui do primeiro evento, vamos falar agora do segundo evento. Hebreus 9, versículo de número 26 diz assim, ó. Vamos ler o 25. Olha. Vamos lá? Vamos ler o versículo 24. Hebreus 9, versículo 24. Porque Cristo, aqui estava falando da imperfeição da primeira aliança, da lei de Moisés, da antiga dispensação, que ainda estava em vigor, mesmo com o sacrifício de Cristo na cruz. E essa aliança, né, a lei de Moisés, entendeu? Teria o seu fim quando? Quando o templo fosse destruído, derrubado. E isso aconteceu no ano 70, na segunda vinda do Filho do Homem, na parousia, onde aconteceu a sotéria. Veja, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote a cada ano, entra no santuário com sangue alheio. Então o sacerdócio entrava todo ano, né, com sangue de animais. E Cristo não precisou entrar várias vezes. Cristo não precisou, foi uma vez só, como está escrito lá em Zacarias, capítulo 3, que a gente leu aqui, versículo 9. Num só dia, entendeu? Ele tiraria o pecado do mundo. Versículo 26.
De outra maneira, necessário lhes fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Se isso fosse, ele tinha que padecer várias vezes, desde a fundação do mundo. Olha, mas agora, lá, agora aqui, no momento da escrita de Paulo, era presente. Presente para o futuro, um futuro bem próximo. Porque essa carta foi escrita no ano 68. E no ano 70 aconteceu a consumação dos séculos, o fim do velho Aion, o fim da velha e antiga aliança da lei de Moisés, para o estabelecimento da nova aliança, onde aconteceu a ressurreição dos mortos, onde aconteceu o estabelecimento do reino. Veja, mas agora, lá, para Paulo era presente, para nós aqui é passado, mas agora, lá, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, olha, uma vez se manifestou, ó, lá na cruz, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Está falando do primeiro evento. Quando Cristo disse está consumado, ele entregou o Espírito ao Pai. Versículo 27. Como aos homens está ordenado morrerem uma vez, olha, o homem tem que nascer, ou seja, o nascimento de um ser humano aqui na Terra, ou seja, todo ser humano aqui na Terra, ele nasceu, vai ter que morrer. Nós temos que passar pelo período da morte física, da morte onde esse corpo será destruído. Todos nós, olha, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo de Deus que aconteceu em 70. Versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, não foi de todos, de muitos, aparecerá segunda vez, olha, está falando da segunda vez, do segundo evento, da segunda manifestação do Filho do Homem, que aconteceu ali no primeiro século, no ano 70. O juízo de Deus que aconteceu ali com a destruição do templo. Olha, aparecerá a segunda vez sem pecado. Na primeira vez ele apareceu, quando ele veio, ainda estava em pecado. E ele pagou a dívida, que era a transgressão da lei para os judeus. E agora, na segunda vez, ele ia aparecer com pecado ou sem pecado? Sem pecado. E isso já aconteceu no ano 70. Ó, aparecerá a segunda vez, olha, sem pecado aos que esperam para a salvação. Eles esperavam. Aqui não tinha ninguém salvo ainda. Nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem Tiago, ninguém estava salvo. A salvação, a sotéria, a redenção completa ainda iria acontecer. E isso aconteceu, isso aconteceu no ano 70. Foi o juízo de Deus que estava conectado com a queda do templo. É muito claro, meu irmão. Quando a gente começa a enxergar e ver as escrituras com os olhos espirituais. Então veja, o primeiro evento, a primeira manifestação, ele veio, o verbo se tornou em carne, aconteceu no primeiro século. A segunda foi num corpo glorificado. Todo olho viu ali a destruição, os eventos que aconteceu em Jerusalém no ano 70, onde Deus usou a espada do general Tito. Mas não é que o pessoal, aquele povo, iria ver ele num corpo de carne e sangue, não. Ele veio num corpo glorificado, ele veio em juízo, ele não vinha buscar ninguém, ele veio em juízo. Oh, glória! Então, esse segundo evento aqui, também a igreja anula. O sistema religioso anula o primeiro evento na cruz, porque eles dizem que estão em pecado ainda. Então, Cristo fez o quê? Cristo foi em vão o sacrifício de Cristo. Paulo falou aos Gálatas, e eles também anulam esse sacrifício, ou seja, o segundo evento, a segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, que aconteceu ali em 70. Então veja, meu irmão, como é claro isso aqui quando a gente tem os olhos iluminados, quando a gente começa a enxergar o Evangelho com os olhos iluminados. Então eles anulam isso aqui. Veja em Apocalipse capítulo 21, veja no versículo de número 6, que diz assim, ó, olha, e disse-me, está cumprido, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Oh, glória! Isso aqui já aconteceu.
a nova Jerusalém, que desceu do céu ataviada com uma boa noiva endereçada para o seu marido. Os novos céus e a nova terra estava se tratando do novo pacto, da nova aliança que foi estabelecido com a queda do templo. O reino que foi estabelecido pelos séculos dos séculos. Tremendo, meu irmão, quando nós temos os olhos iluminados. Eu quero terminar aqui com Efésios, capítulo número 1. Eu quero terminar. Eles que têm os olhos cegos no entendimento, eles não veem essa verdade. Mas nós que temos os olhos iluminados, nós conseguimos enxergar a primeira manifestação, o primeiro evento que aconteceu no ano 70 na cruz, quando Cristo disse está consumado, e o segundo evento que aconteceu foi a parousia, a sotéria, o juízo de Deus que aconteceu com a queda do templo em Jerusalém no ano 70. O juízo de Deus. Então nós que temos esses olhos iluminados, nós estamos aqui nesse perfil aqui que Paulo falou aqui, ó. Efésios capítulo 1, versículo 17 diz, e o 18, versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor, Jesus Cristo, o Pai da glória, que vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, ô glória. Versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, ô glória, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, esses dois eventos, o da cruz, quando Cristo diz está consumado, e o juízo de Deus em 70, foi o estabelecimento da graça para a retirada da lei, de uma vez para sempre, onde aconteceu o estabelecimento do reino. Esses dois eventos, o da cruz e o juízo de Deus, tudo acontecendo ali no primeiro século, o sistema religioso, eles anulam. Eles dizem que estão em pecado e eles dizem que Jesus vai voltar. E nem uma coisa nem outra. A igreja de Cristo não tem mais pecado, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E não existe mais juízo. O juízo de Deus não foi para nós. O nosso juízo hoje é na nossa consciência, quando a gente erra o alvo. O juízo foi ali no século I, no ano 70. Os dois eventos, o da cruz e o juízo de Deus. Amém? Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos.